Então Deus fala para Abraão: sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas do céu se tu pode contar. Deus então está falando aqui da descendência espiritual de Abraão, aonde nós entramos, nós os gentios. Mas Deus também em outra oportunidade disse para Abraão: Abraão, conta a areia do mar se tu pode. Abraão disse: eu não posso. Assim será a tua descendência. Ele está falando também da segunda casa de Israel, está falando da descendência da carne de Abraão. Então, nós vemos que Deus promete da semente da mulher trazer o verdadeiro cordeiro pascal. Já está falando aqui da Páscoa. Deus então permite que Abraão gere filhos. E nessa corrida, Deus fez um teste com Abraão, antes que eu me esqueça. E Deus disse para Abraão: olha, Abraão, eu quero que você suba ao Monte Moriá, leve lenha e leve seu filho e sacrifique o seu filho para mim. Agora imagine, Deus pediu o que Abraão mais amava, que era o que Abraão mais queria, ter um filho, e agora Deus pede em sacrifício. E Abraão, quando ele levanta a mão e estende o cutelo para cima, para que sacrificar o seu filho, porque em Isaac também tipifica um tipo de Cristo, demonstra, simboliza um tipo de Cristo. Por quê? Porque o Cristo seria sacrificado. Olha como Deus, no decorrer da história, ele mostra, ele revela para nós que Jesus, que Yeshua HaMashiach, Yehoshua, ele é o centro de todas as coisas. Colossenses vai dizer que tudo foi feito para ele e por ele são todas as coisas. Os céus, a terra e tudo que existe foi criado por ele, porque ele é o Verbo. João vai dizer assim: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia vai dizer que Deus demonstra então, já demonstra em todo o Antigo Testamento o Cordeiro Pascal. Porque Deus viu que Abraão era fiel e enviou o seu anjo e disse: não estenda a mão sobre o menino. E Deus proveu um cordeiro que estava atrás de um arbusto. Oh, como Deus é tremendo. Deus pode todas as coisas. Deus então, ele multiplicou a descendência de Abraão como prometido lá dentro do Egito. Mas assim como Deus multiplicou a descendência, Deus também cumpriu e disse que ela seria escrava lá dentro. Porque quando José faleceu e Faraó faleceu, se levantou um outro faraó, que não conhecia a história de José. Não conhecia a história de José. E ele escravizou o povo de Israel, os judeus. E então Deus vendo a necessidade do povo de Israel que clamava, lá no capítulo 3 de Êxodo vai falar isso, Deus então levantou Moisés para libertar o seu povo. Durante os diversos avisos, Deus iria enviar 10 pragas. Deus enviou 9 pragas. E mesmo assim, Faraó não queria mandar soltar o povo e libertar o povo da escravidão. Deus então tinha um trunfo. Deus sempre tem. Deus tinha uma última praga para enviar contra o faraó no Egito. A Bíblia vai dizer que Deus, então, ele começa a instituir aqui a Páscoa para o povo de Israel. Porque Deus disse assim: antes do anjo da morte passar, Deus ordenou aos israelitas que separassem um cordeiro, conforme nós lemos. Macho, aí nós chegamos aonde nós fizemos leitura do nosso texto base. Então Deus, ele disse para separar um cordeiro macho, conforme o tamanho de cada família, sem mácula, para que fosse assado sendo a gordura queimada, e o sangue aspergido nos umbrais das portas da casa de cada família israelita. E este sangue seria o sinal, para que o anjo do Senhor não tocasse nos primogênitos de Israel e a morte não os atingisse. Vamos ler a palavra do Senhor. Em Êxodo 12, 3 e 8, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, nós vamos reler o texto, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais,
um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho. Eu não vou ler tudo porque nós já fizemos leitura. E veja bem, ele disse: tomarão do seu sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, mas nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas o comerão. Ou seja, era um pão sem fermento. E por que fala do pão sem fermento? Porque eles teriam que fazer com pressa e não daria tempo do pão crescer. E as ervas amargosas fala do sofrimento com que o povo de Israel passou no Egito. A palavra de Deus nos diz que o povo deveria comer com os lombos cingidos, os pés calçados e cajado nas mãos. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, porque o povo ele somente iria comer, né, e iria aspergir o sangue ali, e Deus iria enviar o anjo assolador, que iria matar os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, no Egito. Então a Páscoa foi uma instituição seguindo a ordem do próprio Deus, para que o povo de Israel, a qual traz um significado histórico para eles, né, para o povo judeu, e também traz uma conexão direta com a igreja atual até os dias de hoje, a qual está concentrada no quê? Na morte e na ressurreição de Jesus, o Yehoshua. Então, nós entendemos que a Páscoa, ela traz um significado. Páscoa vem de Pesach, que significa passagem, né? Na Páscoa judaica é uma tradição, né, com certeza, que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então a primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Habib, né, ou Nissan. Se comparado com o nosso calendário, que é o calendário hoje, ela é comemorada entre o mês de março e abril do dia 14. Em Números 9, 2 ao 5 diz assim: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai. Conforme a tudo o que o Senhor ordenara, Moisés assim fizeram os filhos de Israel. Deuteronômio 16, 1 e 3 diz: guarda o mês de Habib e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Habib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta da Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então nós entendemos que em Êxodo a Páscoa era realizada no mês de Habib, Êxodo 12, do 1 ao 4, e a festa dos pães ázimos, Êxodo 12, 15 ao 20. Então foram instituídas no primeiro mês, que também era chamado, ou na verdade é o mês de Habib, né, que é um dos nomes do mês cananeu. O mês de Habib era um dos nomes dos meses cananeu. O nome babilônico do primeiro mês é Nissan. Por isso que se fala em Nissan. Por quê? Porque o nome do mês babilônico aparece no Antigo Testamento, nos períodos exílicos e pós-exílicos, tanto no período exílico de Israel e pós-exílicos. Em Esther 3 e 7 diz assim: no ano 12 do reinado do rei ou imperador Xerxes, do primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim. Eu fiz essa leitura apenas para contextualizar, para referenciar aqui que o mês de Nissan era um mês babilônico que também está referenciado na palavra de Deus. É interessante pontuar aqui, eu anotei, que enquanto estiveram peregrinando no deserto, os filhos de Israel não celebraram a Páscoa. Eles voltaram a celebrar quando estavam acampados em Gilgal, sob o comando de Josué. Então, quando nós conectamos essa narrativa da Páscoa no Antigo Testamento com a Nova Aliança, o Novo Testamento ele aponta
O Antigo Testamento ele aponta diretamente para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, nós entendemos pelos evangelhos o cumprimento deste ritual. Entre o Cordeiro da Páscoa, como um rito contínuo, ou seja, os sacerdotes eles tinham que sacrificar continuamente, mesmo depois do templo erguido por Salomão, que eram feitos os sacrifícios. Nós sabemos que Salomão em determinado tempo se desviou da presença de Deus, mas quando tudo era feito conforme a vontade de Deus, eram imolados cordeiros continuamente no tempo da Páscoa. Ou seja, era algo contínuo. Era algo contínuo e o sacrifício de Cristo, né? Porque o cordeiro sendo sacrificado, ele referenciava e apontava para Cristo. Então recaía sobre Cristo diretamente, né? Todos os propósitos desses sacrifícios, demonstrando que ele era o verdadeiro cordeiro pascal, com o propósito e a missão de redenção da humanidade. Na nova aliança, Jesus ele é levado pelos seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Quando eu falo nova aliança, estou falando do Novo Testamento. Lucas 2, 41, 42. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era de hábito. Em Mateus 26, 17 a 19, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa, com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Em Marcos 14, 12 ao 26, diz assim: E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro da água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado, preparado. Ali preparai para nós. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. João 2, 13 ao 16. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Eu gostaria já de fazer um paralelo aqui, dizer para vocês que a Páscoa de hoje, a Páscoa que nós vemos comemorativas, muitas vezes tem chocolate. Isso não passa de mercantilismo. O próprio Jesus aqui, ele olhou e repreendeu as pessoas que estavam fazendo uso da casa de Deus, da mentalidade das pessoas, para simplesmente angariar dinheiro. E isso nos remete ao tempo em que nós estamos vivendo hoje, aonde os falsos profetas, eles querem enganar as massas, enganar as multidões, porque eles querem enriquecer, eles querem a prata, eles querem o ouro, mas eles não querem a santidade de Deus, eles não querem a verdadeira palavra de Deus. Não, eles não querem, eles querem apenas o ouro, mas eles receberão a verdadeira repreensão do reto e justo juízo de Deus naquele dia. João 6, 1 ao 4 diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar, que também é conhecido como o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Para contextualizar aqui, irmãos, eu escrevi mais algumas coisas. Diz assim: Nesse tempo,
O cordeiro, no templo de Jerusalém, naquele tempo, o cordeiro era sacrificado na área do templo e seu sangue era lançado pelos sacerdotes sobre o altar. E a refeição pascal feita pelos judeus poderia ser consumida em qualquer casa da cidade. E era comum que os judeus se reunissem em grupos, assim como Jesus e seus discípulos que se reuniam no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Alguns historiadores acreditam que entre 60 mil a 180 mil judeus que compareciam a Jerusalém, a maioria era formado por judeus da diáspora, que vinham de todas as partes do Império Romano. Alguns historiadores acreditam que eram sacrificados em torno de 250 mil cordeiros, devido à celebração da Páscoa. Isso implica dizer que haviam muitos sacerdotes para executar essa tarefa, visto que deveriam sacrificar o cordeiro antes do crepúsculo do dia 14 de Nissak, ou Nissan Habib. A quantidade de sangue era tanta que as águas do riacho próximo a Jerusalém ficavam tingidas de vermelho. É claro que todo aquele sangue de cordeiro sacrificado apontava diretamente para o único que poderia fazer a expiação uma única vez. E insubstituível sacrifício, o Senhor Yeshua, o Yehoshua, para resolver o problema do pecado do homem. Isaías, no capítulo 53, verso 7, ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Em João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sendo referenciado como o verdadeiro Cordeiro Pascal, que haveria de subir ao Monte da Caveira, o Gólgota, para ser sacrificado. Jesus foi traído por Judas, foi esmurrado, agredido com azorrague, onde seus órgãos internos se poderiam ver, diz alguns historiadores. E mesmo assim não esboçou gritos, mas foi em silêncio ao matadouro, ao Gólgota, fora dos muros de Jerusalém, como Isaías profetizou. No Salmo 34, 19 e 20 tem mais uma profecia: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Lógico que o salmista estava falando em primeiro plano do próprio Cristo, que Deus o guardaria mesmo na aflição, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Tudo isso ocorreu em uma sexta-feira. Na quinta-feira, Jesus e seus discípulos comeram o Cordeiro Pascal, porque era chegada a Páscoa, e essa foi a última Páscoa sobre as instruções dadas por Deus lá no Egito, que teria que ser sempre celebrado e sacrificado um cordeiro, mas agora Jesus poria fim a essa continuidade, porque nele se cumpriria, a promessa do sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, que lá em Gênesis 3:15 diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Pois fica nítido que o sacrifício contínuo de cordeiros estava chegando ao fim, pois agora Jesus haveria de completar a missão predita pelo próprio Pai em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus se ofereceu para apaziguar a ira de Deus contra os pecadores que estavam condenados em seus delitos e pecados, todos nós, desde o tempo de Adão até hoje, até o fim, até onde há o ressoar da última trombeta. A verdadeira Páscoa apontava para o sacrifício do Filho de Deus, Yeshua, o Yehoshua. Então, quando Jesus, o Verbo, habitou entre nós, ele cumpriu o significado do que a Páscoa tipifica, a sua missão como Cordeiro Imaculado, para a redenção da humanidade, em sua morte e ressurreição, porque todos nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e ressuscitaremos no último dia se nós morrermos. Pois assim como ele morreu, nós morremos nele. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele. A Páscoa era a sombra e Cristo é a realidade. Portanto, Cristo é a verdadeira Páscoa. É isso que nós temos que entender e é isso que nós temos que saber, meus irmãos.
que Cristo é a verdadeira Páscoa, que Ele foi o sacrifício perfeito e imutável. A Páscoa com ovos de chocolate coelhos. No século XVIII, segundo indica uma lenda alemã, esta lenda diz que uma lebre trazia ovos para as crianças. E essa lenda migrou para os Estados Unidos e lá se popularizou. No Brasil, a Igreja Católica, a mãe das meretrizes, adotou esta tradição, ou heresia, usando um argumento que o coelho fala da fertilidade, multiplicação, dando a entender assim a multiplicação dos discípulos de Cristo. Porém, não é assim que a palavra nos ensina, conforme eu já expus aqui, fundamentei pela palavra de Deus. Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios 5,7: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, sem levedura, sem inchaço com aquilo que é engano, que é mentira, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É isso que você tem que saber, que a verdadeira Páscoa começa em Cristo, termina em Cristo e Ele é Cristo. Portanto, meus irmãos, a verdadeira Páscoa do Senhor nada tem a ver com os ovos de chocolate ou coelhos da Páscoa. Estas coisas são modismos, dogmas humanos, apenas para confundir o povo e desvirtuar o povo da verdade. São métodos mercantilistas, incorporados a uma Páscoa que não existe, pois a verdadeira Páscoa tem seu verdadeiro sentido em Yeshua ou Yehoshua, o Cristo ungido de Deus, que deu a sua vida em sacrifício pela humanidade, para perdão de nossos pecados. Irmãos, eu agradeço a vocês ter acompanhado até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude, com certeza Deus irá abençoar você. Eu estarei fazendo mais vídeos na sequência para que nós possamos aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.